Olha, tem uma coisa que eu odeio de verdade, são essas construções aqui, ó, sem nada. Eita, negócio que me dá nos nervos. Eu sou um construtor do período barroco. Minha gente, o negócio tem que ser detalhado. Vocês pensam que essas construçõezinhas de hoje em dia, bate um tijolinho, nada disso. Tem que ter detalhe. O que faz uma construção ser bonita de verdade é a beleza estética. Vocês hoje em dia só querem ficar sabendo de paredezinha lisa, pinta aqui, bota uma cerâmica. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, bota um detalhe nesse negócio aí, ó. Sabe o que é que eu faço com essas paredes de hoje em dia, quando eu vejo? Pera aí que eu vou lhe mostrar agora. É isso que eu faço quando eu vejo uma parede dessa. Eu quebro mesmo, porque não é possível que o povo ache que isso aqui é bonito. Bonito mesmo é aquele negócio do período barroco. Ali é bonito, viu? Ali é uma coisa de qualidade. Agora isso que vocês acham que é estética, que é arte hoje em dia, tá com nada, viu? Essa arquitetura de vocês. Aprenda aí comigo nessa aula. Como você viu aí pela irritação desse cara, nós hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico. A arquitetura que nós temos, ela é modificada ao longo dos tempos, né? Você sabe disso, você tem consciência de que as formas como o ser humano constrói vão sendo modificadas de acordo com o que ele está vivendo. Primeiro pelos materiais que ele tem à disposição, mas também pela sua concepção estética, pela forma como ele vê a arte. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia nós temos uma multiplicidade enorme de construções, de maneiras de construir, dada a variedade de coisas que temos à disposição. Vamos ter desde construções que têm uma estética bem inovadora, construções que têm várias e várias dinâmicas, que usam até a própria tecnologia ao seu favor, até aquelas construções mais simplistas, uma coisa mais tranquila, pacata, uma coisa que não revela muito destaque, certo? É simplesmente um tipo de construção que cumpre a sua função e nada mais do que isso. Mas existiram épocas que as construções eram baseadas muito em como as pessoas estavam vendo a sociedade e o mundo. E hoje nós vamos entender nessa aula algumas dessas construções, algumas dessas arquiteturas diferenciadas nos períodos que os portugueses tiveram aqui no Brasil. Você sabe que nós estamos estudando a arte portuguesa e uma das facetas, um dos espaços onde a arte se manifesta é justamente através das construções arquitetônicas. E aqui no Brasil, como é que foi esse negócio? Então, dentro do período que nós chamamos de colonial brasileiro, que você já sabe qual é, lá de 1500 com o descobrimento até 1822 com a independência, nós vamos ter vários tipos de manifestações artísticas no campo da arquitetura, certo? Que são principalmente um reflexo daquilo que os portugueses estavam fazendo aqui no Brasil. Muitas das coisas que nós vamos ver de construções são influenciadas pelo que estava acontecendo lá na Europa. Então Portugal trazia aquelas tendências que estavam acontecendo ali e vinha com todas essas estéticas e também com os materiais aqui para o Brasil implementar, tá bom? Mas no primeiro momento, assim que eles chegam aqui no Brasil, o que nós vamos ver é uma arquitetura mais voltada simplesmente à funcionalidade. Uma arquitetura que tinha uma serventia, que era a moradia. Nesse primeiro momento nós vamos ver as construções de o que chamamos de casas de taipa. As casas de taipa, como você tem visto aqui, são casas bastante simples. Casas que não têm nada de tão rebuscado. São casas que, se nós observarmos, persistem até hoje em dia em lugares que não tem tanto recurso financeiro. Lá no sertão a gente vê bastante esse tipo de construção, mas isso surge justamente nesse período inicial, lá por volta de 1500, alguns anos à frente, quando os portugueses começam a se instalar aqui no Brasil. E é claro que eles não tinham tantos materiais, nem tantos recursos para fazer grandes construções
construções logo de cara. Então eles vão implementando aos poucos essa sua construção. E as primeiras manifestações construtivas que temos aqui são essas casinhas. Como é que era feito isso, meu filho? Olha só, temos alguns materiais. Eles usavam, por exemplo, o barro nas suas construções, é o principal instrumento para essas construções. Também mesclavam o barro com a madeira. Você está vendo aí, ó, barro, madeira. Tinha também, ó, para cobrir o telhado, a palha. Então eles faziam algumas estruturas, certo? E propiciavam que a casa ficasse uma coisinha aconchegante e segura. Mas vocês perguntam, professor, essa casa cumpria de verdade a função dela de ser uma casa, por exemplo, impermeável, que a chuva não caía lá dentro? Nem tanto, né? A gente sabe que tem algumas limitações, mas eles desenvolveram algumas técnicas para poder amenizar alguns desses problemas. Entre elas, eles colocavam uma bela de uma mistura de sangue de boi com óleo de peixe. E essas duas coisinhas faziam com que a casa ficasse um pouco mais resistente. É meio complicado essas misturas deles, né? Mas era o que eles faziam, beleza? Então, ó, nesse primeiro momento, quando eles chegam aqui e querem arrumar as coisas aqui no Brasil, se estabelecer, as primeiras manifestações de construção são essas casas de taipa que você observou até agora. Vamos para o próximo momento. Nesse segundo momento, já passamos cerca de um século e as pessoas já estão instaladas aqui, as casas já têm um melhor desenvolvimento, começam a surgir as formas de construção mais resistentes. Na verdade, já existiam há um certo tempo lá na Europa, mas foram trazidas aqui para o Brasil. E a arte, a estética que nós vamos ter de construções arquitetônicas, ela vai ser retirada do seio simplesmente familiar, certo? E vai partir para um campo religioso, certo? Então, a partir desse momento, aquilo que nós vamos estudar de construções arquitetônicas gira em torno da estética religiosa. Nesse período começam a se construir algumas igrejas que vão adotar estilos bem claros. Os estilos dessas igrejas vão ser aqueles que também vão ser trazidos da Europa. Agora, preste atenção. Aqui no Brasil, nenhum estilo europeu vai ser simplesmente da mesma maneira como eles faziam. É importante que você perceba que dentro do Brasil várias modificações vão acontecer quanto à forma como a arte vem de lá para cá. Então, quando a arte chega aqui, o brasileiro, esse português meio misturado com outros povos, vai reinterpretar as formas artísticas que vêm lá da Europa. Mas existem alguns movimentos que nós precisamos colocar a partir desse momento. Então, o primeiro deles que nós vamos ter aqui nas nossas construções é um estilo chamado de maneirista. Pois é, esse estilo maneirista era baseado em coisas simples. Eles não inventavam demais, não tinham que fazer muito colorido, não tinham que chamar muita atenção. Era simplesmente para ser um lugar onde as pessoas se reunissem para cultuar. Claro que ia ter todas aquelas coisas ligadas ao catolicismo, aquelas imagens e tudo mais, mas não era uma coisa assim muito detalhista. O autor, a pessoa ali que estava construindo, o arquiteto que estava desenhando, não estava tão preocupado em chamar atenção para você chegar e dizer que lindo. Não, era simplesmente uma função, ó, ficar tudo encaixadinho, tudo certinho aqui, ser um lugar confortável onde as pessoas possam cultuar. Então esse era o primeiro estilo que nós vamos ter de arte aqui no Brasil, nessa época ali do maneirismo, onde as construções vão ser voltadas às simplicidades das formas geométricas. Então é uma construção que vai ter algumas formas geométricas ali que vão ser o que vai regular a maneira como essa construção está sendo feita. As imagens que você está observando aqui esclarecem melhor essa perspectiva. Mas você pode estar observando essas imagens e se perguntando, professor, isso são coisas gigantescas? Você está vendo que essas construções realmente são bastante grandes. E por que o senhor falou que essas construções são simples, se elas são tão gigantescas assim, tão grandiosas? É porque o que vem adiante é uma manifestação artística muito mais detalhada, uma manifestação artística muito mais rebuscada, que fez com que esse período fosse entendido como um período simples, apesar de ter um grande destaque arquitetônico também. Mas vamos lá para esse próximo período. Os
tempos passam, as pessoas vão se modificando. Lá na Europa já havia um movimento surgindo, um movimento de uma certa resistência a essa simplicidade, que era muito dos exageros, e esse movimento você já sabe qual é. Já vimos ele no campo da pintura, já demos umas pinceladas acerca dele, mas agora na arquitetura é que você vai perceber sua principal manifestação. De que o senhor está falando, professor? Estou falando do Barroco. O Barroco vai ser uma escola gigantesca lá na Europa, que vai influenciar muitos outros locais, dentre eles o Brasil. Aqui no Brasil, o Barroco vai ser trazido justamente pelos portugueses, que vão implementar esse estilo, e com certeza um estilo que será modificado e adequado. Como eu posso caracterizar o Barroco brasileiro? É um Barroco bastante exagerado. Como assim, professor? Nós vamos ter um exagero de formas, vamos ter vários detalhes nas coisas. Então, ó, como você já deve imaginar, no Barroco brasileiro nós não vamos ter economia. Vamos gastar bastante, utilizar os recursos naturais que se tem aqui para fazer dessas construções coisas monumentais. Para que alguém que chegue lá do exterior, ou alguém daqui mesmo, olhe para as construções e diga: que riqueza! Isso daí, ó, mostra que é uma colônia gigantesca, uma colônia fantástica. Então essas igrejas, catedrais construídas no período barroco vão demonstrar justamente essa característica de imponência, de grandiosidade. Isso do lado de fora. Cheio de detalhes, cheio de coisinhas que fazem você já ter uma primeira vista fantástica. Agora, do lado de fora o negócio já tá bom. Agora quando você entra, meu filho, aí é que a coisa fica fantástica de verdade. Ao entrar numa igreja do período barroco, você vai perceber que para todo lado que você olhar, eu estou dizendo para todo lado, seja para cima, seja para baixo, seja para um lado, seja para o outro, vai ter decoração. É impossível que o ambiente esteja só uma paredezinha, todo canto vai ter decoração. Agora é decoração em cima de decoração, para fazer você ficar olhando e perder até o culto. O padre está lá, ó, fazendo aquela missa lá, e os fiéis, em vez de estarem olhando lá para o papa, para o padre, para a pessoa que estiver lá na frente, sabe para o que eles estão olhando? Essa parede é bonita, hein? Tá doido? Essa parede aí, ó, olha pra esquerda, que esse detalhe. E o padre lá na frente falando: olha, ficou impressionante. Ei, tá bonita essa parede aí, tá? Olha o teto, tu vai ver, o teto tá mais bonito ainda. E perdiam toda a missa, todo mundo saía simplesmente comentando da beleza que aquelas igrejas tinham. E esse estilo vai dominar bastante, porque as pessoas vão perceber que é um estilo muito bonito. Vamos ter várias e várias pessoas que vão se destacar dentro dessas construções, tá bom? Mas isso daí nós vamos perceber em aulas seguintes. O que você precisa compreender nessa aula é justamente isso. Temos alguns períodos dentro do Brasil que as construções foram feitas de maneiras diferentes. São vários, viu, gente? A gente está destacando simplesmente alguns para você compreender como vão se modificando as noções de arquitetura aqui dentro do nosso país. Em 1720, graças aos esforços dos portugueses, o edifício foi reconstruído. Sua modulação obedeceu ao estilo barroco da época. O altar-mor possui 3 nichos. O mor, com a imagem da padroeira em estilo barroco, e as laterais, dedicados aos santos inspiradores da ordem dos carmelitas, os profetas Elias e Eliseu. Atualmente, os frades carmelitas residem e celebram missas na suntuosa igreja. Também consta a presença dos leigos carmelitas da Ordem Terceira e da Fraternidade do Escapulário. Venha conhecer essa obra-prima da humanidade, patrimônio de todos aqueles que admiram a arte. Se você percebeu, você vai entender que algumas coisas foram se modificando ao longo do tempo. Perceba que lá no início tínhamos uma casa bem simples, cumpria simplesmente a função de exercer aquilo que as pessoas precisavam para o momento. Era uma casinha, não chegava a ser muito aconchegante, mas era uma casinha que propiciava uma tranquilidade. Depois, no estilo maneirista, já vamos ter uma coisa mais rebuscada, mas também não tão baseada em exuberância. E lá, por último, no barroco, vamos ter sim as formas exuberantes de fazerem as coisas. Então veja,
Perceba que as modificações foram acontecendo em um curto período de tempo de aproximadamente 300 anos. Aí você diz, professor, 300 anos é coisa demais. Dentro da história, meu filho, 300 anos é isso aqui, ó. 300 anos é pouco. 300 anos não é coisa gigantesca de se observar, tá bom? Então veja, é importante você perceber essas modificações na concepção, na ideia de arte que as pessoas tinham. Belezinha? Agora, vem cá. Vem cá de novo. Olha, tu já tem medo quando eu digo vem cá, né? É porque chegou a hora da nossa atividade. Mas calma, tá tranquila demais. Essa atividade tá lá na sua apostila. Você já conhece ela, né? A sua apostila tá recheada de algumas atividadezinhas. E a atividade de hoje tá lá embaixo do tópico que diz assim, ó, arquitetura e alguma coisa. Arquitetura no período colonial, beleza? E lá debaixo disso, vamos ter essas 3 etapinhas que eu citei aqui, ó. Casa de taipa, maneirismo e o barroco. Embaixo delas temos algumas atividades lá. São 3 questõezinhas, uma delas é até um desenho, coisa simples, coisa fácil de se fazer, tá bom? E você vai perceber que essa arte está mais próxima de nós do que imaginamos. Como assim, professor? Pois é, muitas dessas coisas que eu mostrei para você aqui nessa aula ainda existem até hoje e são muito preservadas. Mas para você observar isso é com você. Eu não vou dar spoiler, nem vou te contar. Mas você vai ter que perceber, pesquisar e sozinho mesmo você vai entender como essa arte está do nosso lado e a gente nem percebe, tá bom? Por hoje é só, minha gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto!